Fala aí pessoal, beleza? Bom, certamente você já teve aquele sentimento de não conseguir entender qual é a relação entre aquilo que você estuda na escola e com a sua vida, com as coisas do seu dia a dia. Quem nunca se perguntou, meu Deus, por que eu tenho que aprender matemática, não tem nada a ver comigo, ele aprender filosofia, não serve pra nada, não tem utilidade nenhuma, com certeza já passou por isso. Estudando a filosofia do Paulo Freire, nós podemos compreender um pouquinho melhor esse fenômeno, por que isso acontece. Ficou curioso? Então preste atenção nesse vídeo para você não perder nada. Segue a vinheta aí. Antes de mais nada, é importante a gente compreender o que o Paulo Freire está querendo dizer em sua principal obra chamada A Pedagogia do Oprimido. Nesse livro, o Paulo Freire faz uma forte crítica à educação tradicional, aquela educação que ele chama de educação bancária. Esse conceito ele é muito importante. Esse conceito refere-se a um tipo de pedagogia que olha para o aluno como se ele fosse um saco vazio, sem nenhum tipo de informação, sem nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de cultura. E o professor é aquele grande sábio que está depositando, a sua função é depositar informação na cabeça do aluno, depositar conhecimento. E aí você pode estar se perguntando, Paulo, qual é o problema desse tipo de educação? Eu tive essa educação minha vida inteira. O problema é muito simples. Segundo Paulo Freire, a educação bancária, que é essa que eu acabei de descrever, ela corrompe o verdadeiro propósito da educação. E qual é, então, esse propósito da educação? Paulo Freire ele lista de forma bem evidente pelo menos dois. O primeiro é a transformação social. A educação ela serve para transformar a sociedade, para qualificar os indivíduos para que eles possam transformar a sociedade que eles vivem. E o segundo propósito da educação é a liberdade. E aí você fala, mas Paulo, a liberdade, eu entendo que a liberdade é algo importante, mas qual é o propósito da transformação social? Para pensar. Olha o mundo à sua volta. Você olha para um lado, tem gente passando fome. Você olha para o outro, você tem países em guerra. Você olha para o outro lado, você percebe uma desigualdade social absurda. Pessoas sendo oprimidas. O mundo não está legal. A sociedade não está perfeita. A gente precisa transformar essa sociedade. E se a gente continuar com uma educação bancária, segundo Paulo Freire, a gente vai simplesmente naturalizar esse mundo. A gente vai achar que a pobreza existe porque é algo natural. A gente vai achar que os países entram em guerra porque é algo natural. A gente naturaliza tudo que existe na educação bancária. Porque a educação bancária não força uma reflexão crítica do aluno. Então, se a gente quer transformar a sociedade, a gente não pode considerar o aluno como um simples sujeito passivo, que está ali ouvindo e não reflete sobre aquilo que ele aprende. Então, por exemplo, a gente sabe que tem racismo. Beleza, a gente sabe que o racismo existe. Mas você só ter essa informação não é o suficiente. Você precisa se perguntar o porquê o racismo existe. O que causa o racismo? O que é possível fazer para acabar com o racismo? E dentre outros problemas que existem na sociedade. Então, quando você faz as pessoas irem além da mera informação e começa a fazer as pessoas refletirem e criticarem sobre aquilo que elas aprendem, o processo de educação ele se torna um instrumento de transformação social. E além disso, quando você ensina as pessoas a refletirem e criticarem o mundo à sua volta, isso é uma forma de dar liberdade para essas pessoas. Porque para pensar, uma pessoa que não reflete, não tem consciência do mundo que ela vive, ela é uma pessoa que depende de outros. Ela depende que outros ali digam o que ela tem que fazer. E se você parar para pensar bem, isso é muito conveniente para alguns grupos dentro da sociedade. Nós vivemos numa sociedade de oprimidos e opressores, em todos os sentidos, no aspecto econômico, no aspecto de gênero, no aspecto racial e dentre outros contextos da nossa sociedade. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade machista. Nós vivemos numa sociedade onde os homens eles têm determinados privilégios que as mulheres não têm. É uma sociedade, nesse contexto, que tem uma relação de opressão. As mulheres oprimidas e os homens opressores. Nós temos também um outro contexto dentro da nossa sociedade de racismo, onde os negros eles são oprimidos pelos brancos. Isso de forma muito genérica. Agora, não basta a gente constatar isso. É necessário que a gente entenda por que isso acontece, principalmente aqueles que são oprimidos. Então, a partir do momento
que você faz as pessoas tomarem consciência desses problemas da sociedade. Essas pessoas que são oprimidas, elas podem se libertar. E o mais interessante é que elas são as protagonistas da sua própria libertação. Ou seja, numa relação de racismo, não é o branco que liberta o negro. Numa relação machista, não é o homem que liberta a mulher. Não, é a própria mulher, ao tomar consciência da sua condição de oprimida, que vai libertar-se. É o negro, na sua condição de oprimido, que vai libertar-se. Ou seja, não é o opressor libertando o oprimido, mas sim é o próprio oprimido, através do processo de educação, tomando consciência da realidade que ele vive, vai tomar a iniciativa de libertar-se, de se libertar. Bom, agora você deve estar se perguntando, mas Paulo, é tudo muito bonito isso que você disse. Agora, como é que a gente consegue concretizar essa pedagogia proposta pelo Paulo Freire? Como é que a gente se distancia da educação bancária e consegue realizar, na prática, uma educação que seja transformadora, uma educação que seja libertadora? Segundo Paulo Freire, para que a gente consiga realizar isso, é necessário que nós venhamos a pautar a educação no diálogo entre o professor e o aluno. Ou seja, não é somente o professor que passa informação nesse processo de aprendizagem. O aluno também passa informação, também deve passar informação. E que informação é essa que o aluno deve passar? Ele deve passar a sua forma de enxergar as coisas, sua forma de ver o mundo, as suas crenças, suas convicções, suas culturas, a arte que ele escuta, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta. Então, o professor, ele não deve só ser aquele camarada que fica ali falando. Não, o aluno ele também deve dizer para o professor aquilo que ele enxerga, aquilo que ele acredita, aquilo que ele gosta e aquilo que ele não gosta. Por que isso é importante? Porque assim, o professor, quando escuta os seus alunos, quando ele entende o que os seus alunos gostam, quando ele entende o que os seus alunos acreditam, o que eles não acreditam, o professor ele consegue construir uma estratégia e construir uma linguagem que facilite o entendimento daquilo que ele quer ensinar. Porque se eu não conheço o meu aluno, se eu não conheço a realidade do meu aluno, eu não vou me fazer claro para ele. Eu vou falar um monte de coisa que está distante da realidade do meu aluno. E aí a educação ela acaba se tornando algo distante da realidade, algo abstrato demais. Porque eu não estou nem aí se o meu aluno está entendendo ou não, se o meu aluno está vendo sentido ou não. Eu simplesmente vou vomitando um monte de teoria. Agora, quando eu entendo os gostos do meu aluno, eu consigo entender, se eu usar algo da realidade do meu aluno como exemplo, para poder explicar aquilo que eu quero ensinar, isso vai ficar muito mais claro para o meu aluno. Então, o diálogo ele é absolutamente importante no processo de aprendizagem, justamente para eu conseguir usar a própria realidade do aluno como forma de ensinar aquilo que eu quero ensinar, aquilo que eu quero passar. E você pode estar falando, Paulo, mas eu duvido que alguém conseguiu colocar isso em prática. O próprio Paulo Freire conseguiu colocar isso em prática. Em 1963, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, Paulo Freire conseguiu alfabetizar, junto com uma equipe de professores, 300 alunos em menos de 40 horas. Como ele conseguiu fazer isso? Ele percebeu que aqueles alunos, que eram alunos adultos, eles estavam muito habituados com o trabalho urbano, da construção civil. E ele começou a utilizar elementos da realidade desses alunos para ensiná-los a ler e escrever. Então, por exemplo, ele via, tijolo é uma coisa que os alunos eles estão lidando diretamente, porque ele estava ensinando para operários. Então, ele usou a palavra tijolo, que era um objeto que eles lidavam ali no seu dia a dia, e pegava, tijolo, a gente escreve assim, e aí utilizava elementos do dia a dia, do cotidiano daqueles alunos, para poder ensiná-los a ler e escrever. Além disso, é importante a gente perceber o quão Paulo Freire foi revolucionário, principalmente no contexto histórico que ele estava vivendo, que é a segunda metade do século XX. Guerra Fria estava no seu ápice, ditadura militar acontecendo em tudo quanto é país na América Latina. O camarada vem falar de uma proposta pedagógica que defende a liberdade e a transformação social. Não é à toa que o Paulo Freire é a terceira pessoa mais citada em trabalhos acadêmicos no mundo inteiro, na área de humanidades. Além disso, ele ganhou 35 títulos de doutor honoris causa. Para quem não sabe que título é esse, é quando as universidades elas percebem que o intelectual que não tem carreira acadêmica
se destacou por conta de algum trabalho ou por conta de alguma obra. Então foram 35 universidades no Brasil e fora do Brasil. Além disso, vários países aplicaram o método do Paulo Freire, como por exemplo África do Sul, Áustria, Alemanha, Holanda, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Inclusive, uma das escolas públicas do ensino médio dos Estados Unidos, em um desses anos, ganhou o título de melhor escola pública no ensino médio lá nos Estados Unidos, com a aplicação do método do Paulo Freire. Então, a partir disso, a gente percebe que o Paulo Freire não é qualquer figura. Evidentemente, isso não significa que nós não podemos criticar a sua metodologia, que nós não podemos propor metodologias diferentes, mas se existir essa crítica ela tem que ser feita de forma racional, de forma inteligente. Nós não devemos criticar os intelectuais por conta de ideologias ou por conta de preconceitos. Nós devemos criticar a obra de qualquer pessoa intelectual a partir de argumentos racionais. Então, o Paulo Freire tem sua importância e nós devemos, então, reconhecer essa importância. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, comenta e diz aquilo que você pensa a respeito desse assunto. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!